No último dia 14 foi comemorado o Dia do Cardiologista. E para sabermos melhor como anda a saúde do coração do brasileiro e a importância dessa data, viemos conversar com o médico Dr. Marcelo, cardiologista. Dr. Marcelo, qual que é a importância dessa data para a categoria? Bom, primeiramente é com muita alegria que a gente comemora uma data para a nossa profissão. Eu acho que isso já é uma grande vantagem para nós cardiologistas, nós médicos que lutamos com a saúde da população. E essa data, na verdade, ela significa muito para a população. O Dia do Cardiologista, sendo o cardiologista um médico especialista numa das doenças que mais vem afetando a população no mundo, não é só no Brasil. E nós cardiologistas aproveitamos essa data não para comemorarmos, e sim para transformarmos essa data comemorativa numa chamada, numa atenção à própria população que existe o médico cardiologista, que o médico cardiologista, quem está aqui inserido na população para poder trazer o conhecimento das doenças, a orientação sobre determinadas doenças que essas pessoas vêm adquirindo ao longo da vida, como a pressão alta, como o AVC, que é o derrame, como o infarto do miocárdio, como a trombose, que são todas doenças do sistema cardiovascular. Tá? Então, a nossa meta não é nem comemorar nessa data, e sim mais uma das datas para a gente manifestar a atenção ao público, a que o público lembre do cardiologista para procurar realmente esse médico. Muitas vezes as pessoas vêm procurar um médico, principalmente o cardiologista, já quando depois que tiveram um infarto, já quando depois que instalaram uma doença da pressão arterial. Tá? Então, muitas vezes, elas nem medem a pressão para saber como é que está. É muito comum o paciente vir e falar, olha, minha pressão, eu sei quando a minha pressão está alta. E não é bem assim. Às vezes a gente tem a pressão alta e não sabe que ela está ficando alta. E quando vai sentir, aí às vezes já é tarde demais. A doença já instalou. E aí as lesões que essa doença causa no organismo já são muito graves. Então essa nossa alegria de ser comemorado dia 14 é o dia do médico cardiologista. Não para nós paralisarmos, para comemorar, nada disso, mas sim para que a população enxergue este profissional de saúde e venha até ele em busca da saúde, em busca da orientação adequada. Dr. Marcelo, de uma maneira geral, como anda o coração do brasileiro? Bom, hoje em dia a população vem envelhecendo cada vez mais, isso no mundo todo e no Brasil também não é diferente. Antigamente a gente tinha os pacientes que em torno dos 60 anos, eles já estavam no final da vida. Hoje a gente já vê isso com uns olhos bastante diferentes. Nós vemos que cada vez mais a população está envelhecendo e elas estão tendo as doenças que antes às vezes não apareciam. Então é comum alguém conhecer um paciente de 70, 80, 90, 100 anos de idade e com certeza vai chegando essa idade, essa certa idade, as doenças vão aparecendo. Então, desde cedo a gente tem necessidade de cuidar do coração das pessoas. Hoje a gente vive num mundo extremamente globalizado, num mundo extremamente corrido, tá? Em que a gente não tem tempo para fazer uma boa alimentação, não tem tempo de fazer uma atividade física. Então isso daí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai danificando a saúde do nosso coração. Então é necessário que nós, cardiologistas, chamamos a população, que todos os médicos em geral chamem a população para uma alimentação adequada, para uma refeição balanceada, tirar o excesso de sal, tirar o excesso de gordura, fritura, e que possa fazer atividade física, que tenha horário para o descanso, que tenha horário para o seu lazer, tudo isso daí. Isso faz parte da vida de todos nós. E o mundo moderno vai nos tirando isso aos poucos. A gente só quer saber de trabalhar, não tem tempo para alimentar, não tem tempo para a família, tudo isso daí. Então, de uma forma geral, a gente precisa cuidar para que lá na frente a gente não venha sentir essas doenças do coração. Tá? Então, de uma forma geral, o coração de nós brasileiros ainda estamos assim, tendo muita sobrecarga de trabalho,
tendo muita sobrecarga de alimentos. Então, é necessário que a gente tenha que corrigir isso daí desde cedo mesmo. Doutor, bons hábitos de vida continua sendo a melhor prevenção? Não deixa de ser, acho que nunca vai deixar de ser. Ninguém tira o bom e velho hábito de fazer atividade física mesmo, tá? Nós devemos encarar, e eu sempre falo para os nossos pacientes, que a atividade física ela deve ser um remédio para o paciente, tá? Então, olha, você vai fazer uma meia hora de caminhada, uns 45 minutos de caminhada, todos os dias. É como se a pessoa abrisse uma caixinha, pegasse um comprimidinho de atividade física e meia hora fazendo aquilo lá. Então, e isso daí, sem sombra de dúvida, a gente tem que aliar com boa alimentação, tá? Ingerir bastante líquido. Hoje a gente cada vez mais tem os fast food, as comidas industrializadas, os refrigerantes, os sucos industrializados, sabe? Então a gente tem que, às vezes vai no supermercado, você vê a frutaria é um espaço muito pequeno e o resto é tudo enlatado, com alta concentração de sódio. Então a gente acaba no fim adquirindo esses péssimos hábitos, essa péssima alimentação. Então sempre que esses pacientes estão vindo no consultório, é minha obrigação e é obrigação de todos os cardiologistas chamarem eles para fazer atividade física, procurar ter uma boa alimentação. Fica o recado que o estresse e a vida moderna continua sendo, então, o grande vilão para a saúde do coração. Com certeza. O estresse, a gente vive também, assim, o tempo das 24 horas do dia se torna muito pouco. Então, nós vivemos muito sob pressão. Então, a gente tem que correr aqui, vai no banco daqui, e a gente acaba no fim, quando vê o horário da gente está se esgotando. E a gente cria um certo ansiedade em relação a isso daí. Cria uma certa angústia, um certo nervosismo em relação a isso daí. E aliado a tudo aquilo que já é maléfico para o organismo, a gente começa a desenvolver essas doenças, tá? Então, a gente tem que ter calma para resolver os problemas, a gente tem que ter problema, todo mundo tem, isso daí é indiscutível, então a gente tem que saber, ter sabedoria, paciência, para que esses problemas também não se tornem o pivô mestre da vida da gente. Então, sempre ter os bons hábitos, a boa alimentação e calma e paciência para não ter esse estresse, essas angústias do dia a dia. Obrigado ao Dr. Marcelo Melo, médico cardiologista, por ter nos atendido aqui, doutor, e dar essa prestação de serviço aí, informações importantes sobre a saúde do coração. E a gente volta aos estúdios do jornal Cidade em Foco.